Pessoal, essa semana eu resolvi colocar mais um vídeo aqui de aplicação clínica e eu gostaria de falar com vocês sobre o que a gente chama de técnica anestésica indolor. Esse assunto ele é amplamente discutido, e eu até recomendo que vocês leiam depois, no livro do Stanley Malamed, Manual de Anestesia Local, tem um capítulo lá dedicado só à técnica anestesia atraumática, a técnica de anestesia indolor, e eu tentei dar uma resumida e uma adaptada para aplicação clínica, né? Para a gente conseguir, de uma maneira otimizada, aplicar esses princípios dos nossos pacientes. Um dos principais motivos de medo e de fobia do paciente em procurar o atendimento odontológico é o momento da anestesia. O paciente tem medo de agulha, o paciente tem medo da palavra anestesia. Muitos pacientes às vezes relatam pra gente: doutor, eu nem ligo pro tratamento, mas eu não posso ver agulha ou eu não posso imaginar que eu vou ser anestesiado. Uma das dúvidas muito frequentes que a gente ouve no consultório é: doutor, vai precisar anestesiar? Vai doer a anestesia? Então é um ponto muito importante para os pacientes. E também de igual importância para nós, cirurgiões dentistas, independente da especialidade que os colegas pratiquem no consultório, a anestesia local ela vai fazer parte do nosso cotidiano. Eu não consigo me lembrar um dia que eu fui para o consultório e não anestesiei um paciente. Eu trabalho exclusivamente com endodontia, então para minha prática diária, isso é rotineiro e acredito que para os colegas também, independente do tipo de especialidade. E a anestesia local é um ponto que a gente pode determinar como o momento em que a gente traz o paciente para o nosso lado. Uma técnica bem realizada, onde o paciente esteja ciente do que vai acontecer, onde o paciente sinta segurança no que você está fazendo e o paciente, na medida do possível, possa ficar o mais tranquilo possível, ele acaba cooperando com o restante do tratamento. Então essa é a grande importância desse momento da anestesia. É onde a gente consegue trazer o paciente para o nosso lado. Eu não vou entrar em detalhes aqui de o quanto de anatomia nós devemos saber, o quanto a nossa técnica deva ser o mais precisamente executada, seja desde uma técnica infiltrativa, que é um pouquinho mais, entre aspas, fácil de executar, quanto as técnicas de bloqueio. Nós devemos saber exatamente fazer a técnica da sua forma correta. O que eu vou passar para vocês é algumas dicas, independente da técnica anestésica que você vai utilizar, para a gente conseguir fazer essa anestesia o mais atraumática possível. Tá? O primeiro ponto é material de boa qualidade. Né? Agulhas siliconizadas, agulhas de boa qualidade, vocês podem observar que agulhas de baixa qualidade, elas podem conter algumas farpas que, principalmente na hora de você remover a agulha do tecido, ela vai funcionar como um pequeno anzol e vai acabar causando dor no paciente. Idealmente, o paciente não deve sentir a penetração da agulha. Então, uma agulha de boa qualidade, uma agulha de preferência siliconizada, eu não vou citar marcas aqui, mas nós temos excelentes marcas disponíveis para uso no consultório, é o ponto de partida para a gente conseguir executar essa técnica traumática. Então, material de boa qualidade deve fazer parte do nosso dia a dia clínico. Posicionamento do paciente. O paciente ele deve ficar numa posição mais deitada possível e, de preferência, se for possível, com as pernas, os pés ligeiramente elevados. Quando o paciente está com medo, quando o paciente tem aquele pavor, aquela fobia do anestésico, da anestesia, do momento da anestesia, normalmente ele vai liberar uma carga alta de adrenalina.
E existe um mecanismo que a adrenalina provoca em situações de pânico, que é o mecanismo de luta e fuga, ou seja, o sangue vai ser direcionado mais para a parte dos músculos esqueléticos. Se a gente tem uma situação de pânico, a gente precisa correr, a gente precisa agir rápido. Por isso que os músculos esqueléticos eles vão estar mais irrigados por sangue. Porém, o paciente vai estar paradinho lá. Então, apesar de fisiologicamente esse mecanismo estar acontecendo, na prática o paciente está imóvel. E esse excesso de volume sanguíneo para os músculos esqueléticos vai acontecer. Com o paciente imóvel, o retorno venoso para o coração tende a diminuir desse fluxo sanguíneo e, consequentemente, o coração vai ficar com mais dificuldade de bombear sangue para o cérebro. E isso é a principal causa de desmaios relacionados à fobia, relacionados a pânico. Se você tenta anestesiar o paciente numa posição que o paciente esteja sentado, até pela força da gravidade, o bombeamento que o coração vai precisar fazer terá que ser muito mais intenso para vencer essa deficiência de força do fluxo sanguíneo. Com o paciente deitado, idealmente recomenda-se que a altura da cabeça deva estar no mesmo plano da altura ali do coração e os pés ligeiramente elevados. Você tende a facilitar essa oxigenação do cérebro, essa circulação sanguínea do cérebro. Com isso, a tendência do paciente ter uma lipotímia, uma tendência do paciente sofrer um desmaio na cadeira, diminui bastante. Então, o posicionamento do paciente é o primeiro passo para a gente conseguir executar a técnica anestésica, independente da técnica que você vai utilizar, de uma forma mais segura e com menos risco do paciente ter um desmaio na cadeira. Relacionado ainda ao medo do paciente, com o paciente já posicionado, mantenha o seu instrumental, principalmente a seringa, principalmente a carpule, a agulha, longe do campo de visão do paciente. Se você trabalha com assistente, a hora que a assistente vai te passar a carpule, tem que ser por trás da cabeça do paciente. Se você trabalha sozinho, não tem um auxiliar para te dar uma ajuda, toda a montagem da carpule, toda a preparação dos materiais para anestesia tem que ser feitos atrás do paciente, longe do campo de visão. O paciente já está com medo, o paciente já está numa posição desconfortável, está totalmente vulnerável. Se ele acaba vendo o material, assusta. E o nível de ansiedade do paciente vai aumentar. E nós temos vídeos aqui no canal, depois eu recomendo que vocês vejam, eu vou procurar deixar até aqui na descrição do vídeo, trabalhos que mostram que o nível de ansiedade influi diretamente na sensação de dor do paciente durante a anestesia, na sensação de dor do paciente durante o procedimento odontológico. Então tudo que a gente puder fazer para controlar o nível de ansiedade vai facilitar os nossos procedimentos, tanto anestésicos quanto procedimentos durante a intervenção clínica. Um outro ponto legal e um outro ponto muito importante para a gente tentar promover essa anestesia de uma forma mais confortável possível é o uso de anestésicos tópicos, anestésicos locais tópicos, que vão anestesiar aqueles 2, 3 milímetros ali do início da mucosa, de modo a favorecer e facilitar a penetração da agulha em relação à sensibilidade do paciente. Muitos colegas falam para mim, Guilherme, eu não uso anestésico tópico porque não funciona. Só que a grande parte dos colegas usa o anestésico tópico de uma maneira equivocada, de uma maneira incorreta. Para a gente tirar o máximo do nosso anestésico tópico, um ponto fundamental, a mucosa deve estar bem seca. Então a gente vai secar essa mucosa no local ali onde a gente tem a intenção de aplicar a anestesia, vai secar com uma gaze, ou vai esticar ali o lábio do paciente e com a seringa tríplice secar aquele campo, até quase a mucosa ficar enrugada mesmo, deixar o máximo
de ausência de umidade possível. E não tem a necessidade, depois do campo seco, da gente pegar o anestésico tópico e passar ali por grandes áreas. A gente vai anestesiar um ponto específico. Então, às vezes, a gente pegando uma haste flexível com algodão, vamos falar logo o português claro aqui, pegando um cotonete, a gente vai conseguir ali, friccionando esse local com anestésico tópico, idealmente durante pelo menos 2 minutos, promover essa anestesia superficial da mucosa. O que vai ajudar muito a não percepção de dor por parte do paciente. Uma coisa que é importante, quando você estiver usando o anestésico tópico, avisa o paciente o que você está fazendo. O paciente que tem medo, principalmente, uma das perguntas que a gente ouve no consultório, doutor, não vai passar a pomadinha? O paciente gosta, o paciente se sente cuidado, você já começa a mexer com a cabeça do paciente. Lembrem que a percepção da dor é uma percepção muito individual. Às vezes em mim dói um pouco mais, você que está me assistindo vai doer um pouco menos. E a nossa percepção à dor está muito relacionada ao nosso cérebro também. Então, se o paciente fica mais tranquilo, se o paciente sente que está sendo cuidado, se o paciente percebe que o dentista está fazendo de tudo para que ele tenha o mínimo possível de dor durante a anestesia, ele vai acabar ficando mais receptivo ao procedimento anestésico. Consequentemente, ele vai ter menos dor. Então, o anestésico tópico ele ataca em 2 frentes. No seu próprio mecanismo químico ali, promovendo realmente uma anestesia superficial da mucosa, e no psicológico do paciente. Então você tem que falar para o paciente, eu estou passando aqui um anestésico tópico, que durante a administração da anestesia vai favorecer a gente, vai deixar essa administração mais confortável. Evitem a palavra injeção, evita a palavra aplicação, evita a palavra dor. Então é sempre mais confortável. Eu vou administrar um anestésico, porque são palavras que o paciente registra com mais facilidade. Se você fala para o paciente, vai sentir menos dor, ele vai registrar dor se ele está com medo. Então evitem palavras de impacto para o paciente. Então a comunicação junto com o anestésico tópico é fundamental para você tirar o máximo também do efeito anestésico nesse momento. Você vai verificar, antes de anestesiar o paciente, o fluxo do anestésico na ponta da agulha. Então você remove a capinha ali da agulha, a carpule já montada com o tubete, com a agulha, e você vai fazer uma leve pressão no êmbolo para ver se está gotejando. Para garantir que esse fluxo não esteja sendo atrapalhado por alguma interferência. Para você conseguir fazer essa anestesia de uma forma mais segura, de uma forma mais indolor para o paciente. Um outro ponto importante, apoio. Isso não só na anestesia, como em todos os procedimentos odontológicos, o apoio é fundamental. Uma coisa é eu pegar uma seringa e ficar com a mão no ar, onde eu tenho talvez não tanta estabilidade. Outra coisa é se a minha mão está apoiada aqui no queixo do paciente, está apoiada aqui na bochecha do paciente. Dependendo da técnica anestésica que você vai utilizar, apoia o seu cotovelo no seu tronco para você ter uma estabilidade um pouquinho maior. Para você conseguir fazer as manobras de penetração e de deslizamento mais atraumática possível. Então procurem sempre ter um apoio. O apoio é fundamental para você conseguir executar essa técnica de uma forma mais atraumática possível. Quando você for aplicar anestesia no paciente, quando você for fazer a injeção da agulha na mucosa do paciente, procure esticar bem o tecido. Quando você estica bem o tecido, você vai ter uma melhor
visualização da área que você precisa anestesiar. Consequentemente, você vai ter uma possibilidade de colocar a agulha ali exatamente no ponto que você deseja. Em algumas técnicas, você consegue até fazer o tracionamento da mucosa contra a agulha. Então você acaba fazendo esse tracionamento e já inserindo a agulha ao mesmo tempo. É uma manobra que, como você está puxando a mucosa, muitas vezes passa despercebido para o paciente. E existem alguns profissionais que recomendam o que a gente chama de técnica da distração, onde você começa a dar pequenos puxões ou pequenos estímulos na mucosa, aqui no lábio do paciente, para distrair ele do momento da anestesia. Isso é válido desde que não atrapalhe o seu campo visual e não promova a movimentação involuntária da agulha. Então é uma técnica que em algumas situações a gente vai ter mais facilidade de executar, e em outras situações a técnica de distração ela pode até atrapalhar um pouquinho a gente. Mas a mucosa esticada, você cria menos resistência para a penetração efetiva de uma agulha de boa qualidade. Quando você não tem essa mucosa esticada, ao invés da agulha penetrar, ela acaba empurrando o tecido e provoca mais dor no paciente. Com o paciente posicionado, anestésico tópico já aplicado, você também bem posicionado, já esticando a mucosa do paciente, nós vamos penetrar ali, só o biselzinho da agulha na mucosa do paciente vai entrar ali de 2 a 3 milímetros no máximo. Na grande maioria das vezes, independente da técnica anestésica, nós vamos procurar posicionar esse bisel na direção do osso do paciente. Então esse é o jeito correto da gente posicionar a agulha. Existem agulhas que tem uma marquinha ali na haste de plástico que mostra pra gente onde está o bisel. Em agulhas que não tem essa marquinha, visualmente também a gente facilmente já consegue perceber a direção que está esse bisel. E a gente vai penetrar ali de 2 a 3 milímetros e fazer um leve gotejamento. Para anestesiar mais ainda aquela mucosa que já está previamente anestesiada com o nosso anestésico tópico e promover o deslizamento mais indolor da nossa agulha. Em relação à agulha, pessoal, o paciente não consegue discernir, estudos mostram isso pra gente, que o paciente não consegue discernir entre calibres diferentes de agulha, tanto da agulha de 25G quanto da de 30. Então, em relação ao calibre da agulha, a gente não vai ter uma diferença significativa na percepção de dor do paciente. Mas no fluxo de injeção, na força de injeção, o paciente pode perceber. Isso é um outro detalhe que a gente tem que ficar atento. Tá? Então, em relação à dor do paciente, tanto faz a gente usar um calibre maior ou um calibre um pouquinho menor. Fez a penetração ali de 2 a 3 milímetros, gotejou um pouquinho do anestésico, lentamente a gente vai começar a deslizar a nossa agulha até o local onde é o alvo real da nossa anestesia. À medida que a gente vai deslizando, durante esse procedimento de deslizamento, a gente pode ainda fazer leve pressão no êmbolo para gotejar alguma quantidade mínima da solução anestésica, até para deixar esse movimento de deslizamento mais imperceptível para o paciente. Mas os trabalhos mostram para a gente também que uma vez a agulha dentro do tecido, o paciente quase não sente esse deslizamento, desde que a agulha seja de boa qualidade, que deslize facilmente. E deslize de uma forma controlada, lentamente até o alvo. Uma coisa importante, existem algumas técnicas anestésicas onde há um momento que a nossa agulha vai ali encostar, vai bater ali no periósteo do paciente. Isso dói, provoca uma dor, às vezes grande no paciente. Então, quando a nossa agulha, nós sentimos que estivesse aproximando ali do periósteo, a gente começa a gotejar vagarosamente alguma quantidade mínima de solução anestésica
para fazer esse momento do contato da agulha com o periósteo o mais atraumático possível também. Então é um cuidado, é uma sutileza na técnica que pode fazer uma diferença enorme para o paciente. Chegando no local onde a gente vai aplicar, principalmente em técnicas de bloqueio, onde a gente tem uma maior chance de fazer, claro que sem querer, uma injeção intravascular acidental do anestésico, vocês vão perceber que é muito difícil e muito raro acontecer da gente fazer uma injeção intravascular em técnicas infiltrativas. Mas em técnicas de bloqueio, isso pode ser um pouquinho mais comum. E uma maneira da gente tentar prevenir essa injeção acidental do anestésico no vaso, que pode causar algumas alterações, principalmente em níveis cardiovasculares para o paciente, é a aspiração. Em carpules que tem aquele arpão, você vai fazer uma leve força contrária ao movimento de anestesia, vai puxar ali 1 ou 2 milímetros e vai observar no tubete se está vindo algum fluxo sanguíneo ou não. Em outros carpules que não tem o arpão, só o simples fato de você parar de fazer pressão, você já consegue perceber se essa agulha está dentro do vaso ou não, através do fluxo sanguíneo. Uma coisa que pode fazer um pouquinho de diferença, aí sim vai fazer um pouquinho de diferença pra gente, é o calibre da agulha. Então, técnicas de bloqueio, pessoal, deem preferências para agulhas de calibre maior. Agulhas longas com calibre um pouquinho maior. Muitas vezes com agulha curta, com calibre menor, a gente vai estar dentro do vaso e mesmo a gente fazendo a manobra de refluxo, você não consegue perceber isso. Porque os trabalhos mostram pra gente que pode ter diferença. Agulhas com calibre maior, no caso as agulhas nossas longas, elas tendem a facilitar a nossa percepção em caso de uma injeção vascular acidental. E outra dica importante também, sempre fazer essa aspiração, sempre fazer esse refluxo em 2 etapas. E isso é muito importante. Em algumas situações, nós penetramos dentro do vaso com a nossa agulha e o bisel aqui da agulha, ele está encostando na parede do vaso. Por mais que a gente faça aspiração, você não consegue ver, você não consegue perceber esse refluxo do sangue no tubete. Então, uma dica importante: penetrou onde você precisa fazer anestesia, faz aspiração. Se não vier nada para dentro do tubete, gira um pouquinho a agulha a 45 graus e faz uma nova aspiração. A partir do momento que você gira a agulha a 45 graus, se o bisel estiver encostado dentro do vaso, na parede do vaso, você vai liberar esse espaço. E aí você consegue perceber essa aspiração. Então a aspiração sempre deve ser feita em 2 etapas. Na direção que você colocou a agulha, vira a 45 graus mais ou menos, faz uma nova aspiração. Não estando dentro do vaso, você não percebendo esse refluxo do sangue para dentro do vaso, provavelmente você vai estar no lugar seguro para aí sim começar a injeção do anestésico. Essa injeção do anestésico, pessoal, deve ser feita de uma forma mais lenta possível. De todos os momentos e de todos os fatores que interferem na percepção de dor pelo paciente, a força com que a gente empurra o êmbolo da carpule é um dos fatores determinantes para causar dor ou não durante a anestesia. pH dos anestésicos tem muito pouca influência. Temperatura que os anestésicos se encontram, normalmente em temperatura ambiente, você não tem interferência na dor do paciente. Penetração da agulha
é bem tolerada pelos pacientes, mas a força excessiva e a velocidade excessiva de injeção do anestésico, isso facilmente o paciente vai perceber e vai apontar como dor. Só para vocês terem uma ideia de como a gente faz as coisas de uma forma apressada, o ideal para o paciente não sentir dor, com um tubete de 1,8 ml, que é o que a gente tem disponível no nosso consultório, seria que a nossa injeção de anestésico durasse, em média, 2 minutos. A média dos cirurgiões dentistas, normalmente, varia ali de 20 a 40 segundos para você injetar um tubete anestésico. Se vocês quiserem ter uma referência da velocidade ideal que você deva calibrar o seu dedo, da velocidade ideal que você deva injestar esse anestésico, fora ali da boca do paciente, façam esse teste, comecem a apertar o êmbolo da seringa e vejam o gotejamento na ponta da agulha. O ideal seria uma gota por segundo. E normalmente a gente acaba tendo o costume de fazer essa etapa mais rápida. Por mais cuidadoso que a gente chega, raramente a gente consegue chegar nos 2 minutos. Então é um ponto crucial ali para o paciente não ter dor. É o que vai fazer diferença, tá? E comecem a reparar, quanto mais lenta a injeção do anestésico, menos o paciente vai relatar para você uma experiência ruim. E nessa etapa também, assim como todas as etapas que eu falei, a observação da reação do paciente e principalmente a comunicação com ele é super importante. Se você está ali demorando 2 minutos para aplicar um tubete de anestésico, na cabeça do paciente, ele começa a falar, nossa, o meu caso deve ser grave, o doutor está aplicando muita anestesia, vai fazer mal, eu vou ter reação. É importante deixar ciente para o paciente que o fato de você estar demorando no procedimento anestésico não quer dizer que você esteja sobrecarregando o paciente de solução anestésica. É importante ele saber que você está fazendo as coisas de uma forma mais delicada possível, de uma forma mais lenta possível, para tornar aquele procedimento mais confortável na medida do possível para o paciente. Evitar falar, vai doer menos se eu fazer assim, porque a palavra dor a gente sabe que está, entre aspas, proibida, principalmente relacionado a esse momento. Evitar falar para o paciente que nós estamos injetando devagar. A palavra injeção também tem que ser evitada, isso eu já falei para vocês. Então a gente vai falar para o paciente que nós estamos realizando o procedimento de uma forma mais lenta possível, para tudo acontecer de uma forma também mais confortável para ele, de uma forma mais segura. A ingestão lenta, pessoal, a gente tem 2 vantagens. Primeiro, se o paciente começar a ter uma reação adversa, ou se mesmo sem perceber a gente estiver dentro de um vaso, a gente vai começar a perceber esse tipo de ocorrência e vai conseguir parar isso precocemente. Às vezes com uma quantidade mínima administrada, injetada no paciente, onde os efeitos colaterais provavelmente vão ser de baixa intensidade. E o segundo ponto que favorece a gente durante uma ingestão lenta, numa injeção lenta do anestésico, é a percepção de dor do paciente. Quanto mais lento o meu anestésico é injetado, menos potencial ele tem de afastamento ali das células do tecido, menos dor ele vai sentir. Finalizado o procedimento, outra coisa também que eu estava esquecendo, mas é importante, façam, quando você estiver administrando ali 1/4 do tubete ou metade do tubete, faça uma nova manobra de aspiração. Às vezes, durante o procedimento de anestésico, durante o procedimento de injeção do anestésico, sem querer a gente pode ter entrado dentro do vaso. Então é importante ali no meio da anestesia ou com 1/4 do tubete já aplicado, a gente fazer uma nova manobra de aspiração, sempre em 2 etapas, para a gente, entre aspas, ter certeza ali que não está dentro do vaso.
Isso vai fazer até com que a nossa manobra de injeção do anestésico seja mais lenta. Então favorece também a gente no quesito de aplicação, de injeção lenta do anestésico. Finalizada a injeção na quantidade de anestésico desejada, retirada lenta da agulha, e aí a agulha de boa qualidade é onde vai fazer mais diferença. Agulhas de baixa qualidade, ela pode ter algumas farpas que durante o processo de retirada pode enganchar ali em algum tecido do paciente, provocando dor. Se você começar a perceber que o seu procedimento anestésico vai bem, durante a introdução da agulha o paciente não tem dor, durante a injeção do anestésico o paciente não tem dor, mas na hora que você vai retirar a agulha, o paciente está sentindo dor, provavelmente a tua agulha deve conter algumas farpinhas. Um teste que alguns profissionais sugerem é pegar uma gaze e fazer o movimento contrário ali na ponta da agulha. Se ela começar a enganchar, você vai saber que aquela agulha talvez não seja de tão boa qualidade o quanto você gostaria ou quanto você precisaria. Então a retirada da agulha também, se a agulha não for de boa qualidade, ela pode causar dor mesmo com o paciente já anestesiado. Terminou de fazer a anestesia, é a hora de você observar o paciente e conversar com esse paciente. Perguntar se está tudo bem, observar a reação dele. Os trabalhos mostram que acidentes relacionados ao uso de anestésicos locais, emergências médicas relacionadas ao uso de anestésicos locais, elas vão acontecer ou durante a aplicação de anestesia, ou nos 5, 10 minutos subsequentes. Então, muita atenção no seu paciente, tanto no momento da anestesia, onde você vai estar observando e vai estar se comunicando com ele, mas também da mesma forma naquele período imediatamente após a retirada da agulha, onde nos 5, 10 minutos posteriores, ele ainda pode ter alguma reação relacionada aos anestésicos. Terminou tudo isso, faz o procedimento que você se propôs a fazer, executa o procedimento e depois anota no prontuário, registra no prontuário as informações também relacionadas ao anestésico. Então é importante colocar o tipo de anestésico utilizado, a concentração desse anestésico, o tipo de vasoconstritor, se houve uso de vasoconstritor, e respectivamente a concentração desse vasoconstritor. Você pode colocar também o tipo de agulha, o calibre da agulha utilizado, e se o paciente teve alguma reação, se a anestesia foi efetiva, se você teve que fazer um complemento, e qual foi esse complemento, registrar tudo certinho. E se o paciente teve alguma reação adversa, se o paciente teve uma sensação de desmaio, se o paciente sentiu dor, se o paciente relatou conforto. Isso é legal você ter no seu prontuário para registro, como todo procedimento odontológico merece. Pessoal, isso faz uma diferença enorme. O momento anestésico para o paciente faz uma diferença enorme. Muitos pacientes julgam o nosso trabalho pelo momento da anestesia. Esse dentista é bom, eu não sinto a anestesia dele. Esse dentista é bom, ele se preocupa, ele faz algumas coisas ali diferentes do que os outros dentistas fazem para eu não sentir dor da anestesia. Então isso é muito valorizado para o paciente. E isso pode pesar muito na decisão do paciente em voltar para o seu consultório e na decisão do paciente em indicar alguém para o teu consultório também. Ok? Então essa semana é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Eu vou pedir mais uma vez aqui a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilhar isso nas páginas do Facebook, para a gente conseguir fazer o canal crescer e a gente conseguir disponibilizar mais informações para vocês e fazer com que essas informações alcancem um número maior de colegas.
Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa ali nas redes sociais. E até a semana que vem com o próximo vídeo. Boa semana para todos.